Olá a todos, olá a todas. Eu me chamo João Paulo, sou professor do Instituto Federal do Ceará e hoje eu e a minha colega Diana, né, a gente vai fazer um diálogo em dupla sobre Paulo Freire e a educação popular. Esperamos que todos estejam bem, com saúde, né, em paz e que a gente possa fazer esse diálogo, essa comunicação de forma bastante objetiva, né? Que é o que o vídeo se propõe, mas também de forma bastante reflexiva, mediada pelo nosso contexto, refletindo mesmo sobre o contexto em que a gente está inserido. Né? É uma atividade da TVEFA, e aí sempre ressaltando a importância dessas atividades e dessa comunicação que vai chegando aos diversos lares, né? E chegando também é, com essa nossa fala sobre Paulo Freire, que ela é bastante também importante, né, pertinente, atual, tá bom? Então, Diana, vamos se apresentando e aí a gente vai levando adiante essa discussão. Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Diana Nara, sou professora da Fafidam e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Paulo Freire, né, e a sua contribuição para a educação popular, e vamos dialogar aqui com todos os telespectadores da TVEFA, né, e para a gente iniciar, antes de falarmos da educação popular e das obras de Paulo Freire, é importante que a gente conheça um pouco sobre a vida e a obra desse grande educador, desse grande filósofo brasileiro, que é conhecido mundialmente. Então, Paulo Freire nasceu em 1921, né, e faleceu em 1997. Para quem não sabe, Paulo Freire era um pernambucano, né, teve sua primeira formação em advocacia, né, e a partir disso ele entra na educação. Né? Então, Paulo Freire se torna um cidadão do mundo, dedicando mais de 50 anos da sua vida a combater uma educação bancária, né, que é o cerne de toda a sua obra, né, fazer uma crítica a essa educação bancária e também a exclusão da classe trabalhadora de uma educação sistematizada. Então, a obra de Paulo Freire é muito vasta, né, nós podemos mencionar cerca de 25 obras, além de diversos textos, artigos, seminários e conferências. Paulo Freire passeou pelo mundo de diversas formas, né, de forma física e através da sua obra também. E é importante mencionarmos que Paulo Freire influenciou um grande número de pesquisadores em todo o mundo, né? Nós somos alguns influenciados por Paulo Freire, nós fazemos parte aqui desse coletivo, mas o Freire influenciou pesquisadores em todo o mundo, né? Nós podemos catalogar cerca de 6.000 publicações no mundo inteiro que tem como base a obra de Paulo Freire. Então, ele ficou conhecido pela sua pedagogia da libertação, né, a qual também esteve relacionado e aí está relacionado com a visão marxista, né? Paulo Freire teve uma influência muito grande dos textos de Marx durante seu exílio, e isso vai se refletir na sua obra, né? E falando sobre seu exílio, é importante destacarmos que Paulo Freire foi preso e exilado, né, durante a ditadura militar, foi perseguido e teve algumas de suas obras barradas pelo regime militar no Brasil. A Pedagogia do Oprimido, por exemplo, é uma dessas obras que ele publicou fora do país e só veio chegar ao Brasil depois de algum tempo, né, justamente por conta desse período da ditadura militar. Paulo Freire contribuiu muito, né, para a educação popular, né? Falar em educação popular é falar de Paulo Freire, e logo mais nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. E também Paulo Freire tem um legado muito importante para a educação de jovens e adultos, né? Então, nós podemos mencionar alguns movimentos, né, de educação popular,
de Educação de Jovens e Adultos, que teve a contribuição de Paulo Freire, né? Entre eles, mais conhecidos aqui no nosso país, nós podemos mencionar o CPC, que foi criado em 1961. Esse movimento ele teve uma participação muito importante da União Nacional dos Estudantes, de artistas, né, envolvendo a questão do teatro, da música, do cinema, da literatura e das artes plásticas. Né? Outro movimento também muito importante e que tem as marcas de Paulo Freire é o MCP, né, que foi criado também nesse mesmo período, da década de 60, tinha o objetivo de formar uma consciência política e social das massas trabalhadoras do país, né, e além disso, né, além desse movimento, a gente pode mencionar ainda outros movimentos, né, que também foram muito importantes para a história da educação popular e da educação de jovens e adultos no Brasil. Né, temos o MEB, que é o Movimento Brasileiro, é o Movimento de Educação Brasileira, criado em 1961, através da Conferência Nacional dos Bispos, e esse movimento ele teve uma característica muito importante por conta de funcionar a partir das escolas radiofônicas, né, e poder atingir, de certa forma, uma grande parte da população brasileira que, nesse período, tinha um número muito grande de analfabetos no país. Né? Então, para alcançar essas pessoas, né, esses excluídos do sistema educacional, utilizou-se essas escolas radiofônicas. Nós também podemos mencionar o CEPLAR, né, que foi criado em 62, a partir de um grupo de jovens, né, na Universidade da Paraíba, e também com alguns apoiadores, e esse foi um grande laboratório para Paulo Freire. E, por fim, mais recentemente, após a chegada de Paulo Freire, né, quando ele volta do exílio, depois de alguns anos fora do país, ele também contribui muito para a criação, né, do MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que foi criado em 1989 em São Paulo, e que teve Paulo Freire à frente desse movimento. Né? Foi um movimento ligado a partir da Secretaria Municipal de São Paulo e envolveu várias organizações. Eu convido aqui o companheiro João Paulo para dar prosseguimento ao diálogo. Pronto. E outra experiência bastante importante, que essa daí a gente precisa frisar bastante, né, que foi a experiência de Angicos, né, com a alfabetização de adultos, né, 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias. Essa daqui foi, digamos que foi um grande divisor de água na vida de Paulo Freire, na atuação de Paulo Freire, e que vai lançar também as bases do ponto de vista prático para que Paulo Freire, mais à frente, logicamente, a partir da sua experiência no exílio, ele pudesse sistematizar o que hoje a gente chama de pedagogia do oprimido, né? Que ainda é muito recente. Então, a educação libertadora de Paulo Freire, que logicamente não é só de Paulo Freire, né? Ela é construída a várias mãos, mas a gente vai trazer o recorte, logicamente, de Paulo Freire. Ela vai também lançar as bases para a educação popular, para que se pudesse trabalhar, não só trabalhar, mas se teorizar a educação popular, né? Ela é uma epistemologia. E a educação popular, a gente já ouviu falar em determinados momentos históricos sobre ela, né? Ela tem vários sentidos no decorrer da história da educação brasileira. Ali no início do século XX, a educação popular ela era uma educação para as classes populares. Se falava de educação popular nesse sentido, né? Educação do popular. Ela se voltava mesmo para as campanhas de alfabetização de adultos, porque a indústria requeria, né, pessoas que estivessem escolarizadas, né? E essa escolarização ela era importante para que eles pudessem assumir os postos de trabalho. Só que com as experiências de educação popular, né, que de fato, da forma como nós conhecemos hoje, né, junto com as classes populares e visando a transformação social, isso é inaugurado ali na década de 60, foi sobre isso que a Diana falou, né, e aí retomar isso,
é importante, porque o sentido da educação popular diz muito sobre a forma como nós compreendemos hoje. Hoje nós compreendemos a educação popular a partir das categorias freirianas, né? A partir do diálogo, a partir da esperança, da libertação, né? Da transformação social. Paulo Freire ele denuncia as opressões da sociedade, né? A conscientização ela é muito importante também, diante de todo esse contexto. E elas são categorias que a gente, logicamente, trata do ponto de vista teórico, mas elas são práticas, né? Porque a educação popular ela é prática. Ela traz para a educação uma dimensão política que até então não era observada. Então, falar de Paulo Freire é sobre isso, da educação sobre um ato político, como um ato político, né? Sobre direitos, sobre processo de conscientização, libertação, transformação social, né? Paulo Freire ele acredita muito na transformação da sociedade. A gente disse que Paulo Freire acredita, né? Traz ele para o presente, porque Paulo Freire é uma ideia, né? A educação libertadora de Paulo Freire ela é uma ideia, e as ideias não morrem, né? Pelo contrário, Paulo Freire ainda é bastante atual. Sempre que a gente se encontra, se depara com momentos em que há perseguição a professores, em que há o cerceado pensamento crítico e a negação da humanização dos sujeitos, a gente vai estar trazendo Paulo Freire para a roda sempre, né? E outra coisa importante, em se tratando da educação popular, é esse diálogo que existe entre os saberes que são populares, né, e os saberes acadêmicos, né, os conhecimentos que estão lá, que são historicamente acumulados pela humanidade e que compõem, por exemplo, os currículos das instituições de ensino, né, nos seus diversos níveis e modalidades. Então, a gente vai ter diversos saberes, do popular ao saber acadêmico, científico, né, e o diálogo entre esses é muito bonito. Quando a gente pensa para o nosso contexto, né, observando, por exemplo, o contexto do Vale do Jaguaribe, ele é um contexto de muitas disputas, né, de resistências e de resistências. E é um contexto como a gente frisa, ele não se constrói sozinho, né? A luta, a resistência na Chapada do Apodi, ela não se constrói sozinha, ela se constrói a partir dos sujeitos, e são diversos sujeitos históricos, né? Que representam instituições também. Por exemplo, se a gente chama o Lecampo para cá para essa conversa, o Grupo Tramas da UFC, o Na Terra, a Caritas Diocesana, a EFA Jaguaribana, e dentre outros parceiros, a gente vai ter aí um diálogo muito rico de saberes populares e de saberes acadêmicos científicos, e eles podem dialogar perfeitamente, né? E é sobre esse contexto que a gente fala. Falando principalmente sobre o trabalho da EFA, a gente sendo um pouco mais específico, né? A EFA Jaguaribana, a partir, por exemplo, do projeto Sementes da Vida, está fazendo um trabalho rico de educação popular, do diálogo entre o saber popular, né, e o saber técnico-científico. A comunicação popular tem grandes bases na educação popular, né? E, portanto, tem bases em Paulo Freire. Essa comunicação aqui que a gente faz e que a TVF, a partir das lives, enfim, dos diversos vídeos, das suas redes sociais, que chega a diversos lares, ela é um espaço, um canal muito grande de educação popular, de afirmação mesmo da educação popular e de transformação social, né? Ou com a pandemia a gente se distanciou de alguma forma, né, do ponto de vista do físico, né, mas a gente se aproxima de outras formas, e a gente vai chegando em outros lares que até então não chegavam. Então, esse trabalho com a educação, com a comunicação popular, ele é rico de educação popular, né? As experiências no curso de agropecuária da EFA também são experiências de educação popular, que se articulam com a educação do campo, com a educação contextualizada, né, para a convivência com o semiárido. Então, a educação popular, ela está aí, nisso tudo. Ela parte do concreto, né? Ela parte da dinâmica concreta da sociedade. Ela dialoga com os diversos sujeitos e saberes, né? Ela busca a conscientização, a transformação social, né? Isso aqui é que é o grande rico da educação popular, o que é bonito da educação popular, o que a gente tem que sempre exaltar. Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, ele já abre dizendo o seguinte, ele dedica aos esfarrapados do mundo, né, e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Então aqui é um grande chamamento para o com, né, o com. A gente luta com, a gente não luta para
um grupo para determinados sujeitos, né? É o com. E aí a gente consegue ver a educação popular presente, não está muito longe, né? Teve aqui um ato, né, em defesa do acampamento Zé Maria, e ali a gente viu diversos diálogos, ali é a educação popular rica, né? E a EFA estava presente nesse diálogo, né? Então, assim, a educação popular, ela acaba sendo muito ressignificada, que ela vai além das experiências de educação popular da década de 60, né? Das experiências de alfabetização e conscientização. E ela vai ganhando uma amplitude maior, né? E ela surge e ressurge no decorrer do tempo e no decorrer e a depender do território. No território de Jaguaribanda, ele é muito rico, no sentido de educação popular. Então, acho que era mais ou menos isso que a gente precisava falar para vocês, né, fazer essa defesa de Paulo Freire, da educação popular, fazer a defesa e a afirmação da educação popular nas lutas do território da Chapada da Pudi, defender de fato a vida, defender o bem viver, defender os povos, os sujeitos do campo, defender a agroecologia. A educação popular passa por tudo isso. Então, vou passar para a Diana também, para ela fazer uma palavra final, e aí a gente já encerra. E partindo dessa sua fala, João Paulo, onde você traz as experiências, né, locais, as experiências que nós vivenciamos na Chapada do Apodi, né, e no seu entorno, quando você coloca, por exemplo, a EFA como protagonista, né, nós atendemos, de certa forma, a um pedido de Paulo Freire, né, que ele pediu que a gente reinventasse a sua obra. Né? Então, nós vamos reinventando a sua obra nos diversos espaços, de acordo com as necessidades dos sujeitos, né? E nessa busca constante de superação dessa educação bancária, em vistas a uma educação dialógica, né? Que é o que nós propomos a partir da educação popular. Né? Então, eu faço um questionamento, né, para a gente encerrar essa nossa atividade, né? Então, eu questiono, né, eu instigo quem está nos assistindo a perguntar, né, como nós podemos guiar a nossa praxis pela pedagogia freiriana. Né? Então, como nós podemos fazer isso nos diversos espaços onde nós estamos atuando? Né? Então, fica essa questão para reflexão para quem estiver nos assistindo. Então, agradecemos a oportunidade de estar aqui, esperamos que a gente possa tocar um pouquinho, você que está nos assistindo, né, para que você procure cada vez mais conhecer mais essa pedagogia freiriana, conhecer Paulo Freire e as suas enormes contribuições para a educação brasileira e para a educação popular. Conhecer a EFA, conhecer os contextos, o acampamento Zé Maria do Tomé e diversos outros espaços, instituições, territórios aí que são de luta e resistência aqui no Vale do Jaguaribe. Muito obrigado, gente. Obrigada, meu povo. Tchau.